Essa questão, ela pede o seguinte, ela te dá uma placa do motor e ela pede que você confirme 3 critérios aqui, a corrente nominal, o número de polos, a potência em quilowatt e a tensão, respectivamente. Só que ele diz o seguinte, a maior tensão. A maior tensão, vocês podem ver aqui, ó, que é 220, porque é um motor monofásico. Como é um motor monofásico, mono, né, uma fase, tem possibilidade de ser 220 também, porque monofásico em algumas regiões do Brasil, fase neutra é 220. Então, aqui, maior tensão é 220. Ele pede aqui, a corrente dele, a corrente que vocês, a maioria das pessoas estão vendo essa aqui, 4,20, mas tem essa corrente aqui também, a de 4,6, e eu vou explicar ela. A potência, 0,37 kW, que representa fora do parênteses, o que está dentro do parênteses é meio CV, ou meio HP, ele considera o mesmo. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Estão. Sim, professor. O que mais pega aqui é a polaridade. A polaridade, 1720. Vou abrir aqui uma calculadora científica. A equação, que se você assistir o vídeo lá, é 60, que é uma constante, vezes a frequência, vezes 120, né? Dá 7.200. Aí você divide aí pela rotação, que dá 1.720, vai dar 7.200 dividido por 1.720, vai dar um número quebrado, sempre arredonda o número mais próximo, deu 4. Então, é 4 polos. Então, se a gente levar em consideração esses dados, 220. Então, não é a questão A, não é a questão C. A potência, 0,37, toda 0,37. Então, sobrou a questão B, D e E. Ele pede agora a corrente e o número de polo. 4 polos, só sobra a D e a letra E. Né? D e a letra E. E agora, a corrente. Tem a corrente de 8,4 e 4,6. Que são essas correntes. 8,4 é a corrente quando o motor está 100%. E esse 9,20 aqui, vou dar um zoom, esse 9,20 aqui é uma corrente que ele trabalha acima do normal. O motor, dependendo do motor, ele tem o chamado fator de serviço. É um nome que a gente diz que ele pode trabalhar através de uma sobrecarga, sobre rotação, e ele não vai afetar nada nas placas do motor dele, perdão, não vai afetar nada na característica física dele, ele vai trabalhar lá com 25%, com 10% acima daquilo que foi projetado, e ele vai ficar normalmente ali sem ter nenhum dano. E, geralmente, esse fator de serviço ele é dado como números, 1,25 nessa sigla, FS. Só que aqui dá IFS, ou seja, ele já dá calculado para você. Então, essa corrente é uma corrente também nominal, sobre carga, de sobrecarga, sem afetar nenhum dano. Então, a corrente, que a questão está levando em consideração, essa corrente aqui, de 4,6. E eu estou aqui com gabarito, porque é uma questão de uma prova, que eu só me baseio nessas questões, é a questão 28. 28 é a letra E. Letra E, ele leva em consideração aqui 4,6 amperes. Se eu fizesse essa prova, eu poderia pedir recurso nessa prova para anular essa questão. Porque você tem a corrente nominal, IN, né? Corrente nominal, que é essa primeira corrente aqui. E esse IFS é a corrente sobre o fator de serviço. Então, a questão, ela meio que faz você errar, meio que de propósito, e só os espertos ali vão acertar essa questão. Por que os espertos? Porque tem que prestar muita atenção na questão 110 e 220. Ela está certa, mas ela poderia pedir recurso. Muito provável de ser anulada essa questão, que é uma banca aí muito boa, que é a banca aí do Instituto Federal de Santa Catarina. Mas eu vou fazer o seguinte,
como que muitas pessoas estão errando nessa questão, eu vou anular ela, eu vou colocar certo para todos. Então, qualquer questão que a pessoa coloca lá vai estar como certo, então vai aumentar a pontuação de algumas pessoas que já fizeram essa questão, certinho? Porque o objetivo da questão não é fazer você ser bom em concurso público, mas sim fazer a leitura das placas do motor, porque é o que mais é necessário no meio de campo, fazer a leitura da placa de motores e fazer ele funcionar. Essa é a maior realidade que a gente tem na nossa disciplina. E interpretar. A interpretação é fundamental, gente, porque muitos serviços que a gente trabalha é através de ordem de serviço. A gente recebe lá uma ordem de serviço e a gente precisa ler o que está escrito lá e executar. Então, existem muitos erros aí de interpretação na ordem de serviço. E também vocês vão relatar através de um TCC no Senai sobre os procedimentos. Então, a interpretação facilita ali a escrita. Então, desde agora, eu estou trabalhando com vocês para que vocês façam um bom TCC. Eu tenho uma aluna que está me perturbando até agora, ela me ligou hoje 2 vezes, eu não atendi, que o TCC dela está pendente desde 2016, para vocês terem uma ideia. E qual foi o erro dela? Não trabalhou as coisas básicas que a gente está trabalhando com vocês. Tem gente que erra muito nisso. Então, TCC, ela parece ser um bicho de 7 cabeças, mas se a pessoa for trabalhar em partes, trabalhar uma interpretação durante o curso, saber trabalhar, elaborar relatórios durante o curso, vocês fazem muito isso na energia. Então, acredito que não vão ter muito trabalho nisso. Mas esse com fogo, né? Tem certificado? Não tem. Não, falta só o TCC, eu não quero saber. Lá na entrevista eu não quero saber. Então, você está eliminado. Porque ou tem ou não tem, né? Eu espero com grande coração, gente, que vocês façam um bom TCC e eu vou, se eu for orientar, alguns de vocês vão orientar com o maior carinho, através de videoconferência, livros, tudo que for necessário para que vocês façam um excelente trabalho. Porque isso aí a gente leva para a vida, né? Agora, antes de iniciar a nossa aula, gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida em alguma outra questão ou se querem comentar sobre essa questão que eu falei com vocês. Professor. Professor. E aí, quem vai? Eu vou falar rapidinho. Ah, você fala isso. Já falou. Professor, é que a gente estava vendo, além dessa questão aí que a gente mandou para o senhor, tinha outra. Só que a gente não conseguiu escrever o e-mail. Aí é a questão 1 dessa mesma lista, que ela fala sobre a placa do motor também. Uhum. Eu vou abrir ela aqui. Aí, assim, deixa eu abrir que aí eu falo. É aquela que tá fazendo sobre a questão dela ter o escorregamento de 2% e sobre a questão de ter lá, ela funcionar a 15% ou 25% acima da sua capacidade continuamente. E é isso que a gente ficou com dúvidas sobre isso. Essa aqui, né? Disponha continuamente 25% de sobrecarga acima da sua potência nominal. Vamos analisar ela. Professor. A gente viu as questões, né, as alternativas, na verdade. O escorregamento não é, a gente fez o cálculo, a velocidade síncrona também é por cálculo, né, ou então observando dá para ver. E aí ficou nessa letra D, só que há a dúvida, né, porque a gente tinha entendido que esses 25%, desse 1,25% do fator de serviço, né, seria tipo para casos excepcionais, o motor vai ali trabalhar porque aconteceu um caso excepcional e não seria uma coisa que seria continuamente, entendeu? Como a questão afirma, é isso que a gente tinha entendido. Aí a gente ficou pesquisando, aí viu novamente um vídeo que explica sobre placa de motores e o rapaz afirmou mais ou menos nessa mesma linha aí de que seria para atividades excepcionais, né? E não que seria uma coisa assim que o motor faria sempre.
como a questão afirma. Aí a gente queria ver com o senhor se está realmente certo ou não. Eu vou abrir aqui aquela apresentação, eu vou comentar tecnicamente e uma prática que eu vivenciei. Eu fui fazer uma consultoria em uma empresa de água mineral e lá tinha um motor pequeno e trabalhava com sobrecarga. Fui medir esse motor e ele estava com exatamente as 25% acima da sobrecarga. Aí eu me perguntei, por que esse motor não queimou? A corrente dele era 9 amperes e ele estava com 12. Esse motor já era para ter ido de ralo faz tempo. Aí eu olhei lá o fator de serviço dele. Era exatamente 25%. Ou seja, esse motor estava lá mais ou menos uns 6 anos já. Já estava trabalhando nessa sobrecarga e nunca tinha queimado. Essa foi uma experiência prática. Agora, agora eu vou abrir aqui um manual da WEG. É ele que diz, né? Eu tenho que baixar da internet. Manual de motores WEG. É ele que motores WEG. Aqui. Manual de geral, instalação, operação e manutenção de motores WEG. E lá, com certeza, vem falando sobre esse fator de serviço. E aí vamos pegar lá esse fator de serviço. Na apresentação vai ter muito básico. Tem um outro documento da WEG que fala sobre isso. Não vou lembrar o nome agora. Enquanto abaixo um outro ali, esse aqui. Guia de especificação de motores elétricos WEG. Eu acredito que teve um grupo que se apresentou com base nesse catálogo aqui, de especificação, que é um guia, assim, extraordinário. Para quem for aprender um pouco mais sobre motores, esse é o guia. Ele se aprofunda muito no que é a respeito de motores, e ele é uma leitura bem tranquila, não muito pesada. Enquanto ele vai baixando aqui, eu vou abrir aqui a questão, e realmente a questão é a letra D, porque, como vocês falaram, 25% é só momentâneo, para ele não queimar. Ou seja, teoricamente, através da explicação que vocês viram, se ele trabalhar 25% direto, ele vai queimar. Mas eu já tive um treinamento da WEG e eles falaram que sim, eles podem trabalhar acima dessa sobrecarga e ele não vai ter nenhum dano. Eu só quero confirmar isso, porque isso foi falado através de uma aula presencial da WEG, e eu preciso também confirmar isso através de um documento deles. Se no documento fala que pode sim trabalhar sem nenhum dano para sempre, tudo bem. Agora, se fala que é momentâneo, essa questão ela tem que ser anulada, porque diz que continuamente, né? Continuamente é para sempre, ele pode trabalhar com 25% ali acima sem sofrer nenhum dano. Então, vamos lá. Vamos pesquisar aqui, fator de serviço. Página 44. Página 44. Chama-se fator de serviço o fator que, aplicado à potência nominal, indica a carga permissível que pode ser aplicada continuamente ao motor, sobre condições especificadas. Então, continuamente. Eu acredito que o cara lá da vídeo deve ter se enganado aí. Note que se trata de uma capacidade de sobrecarga contínua, ou seja, uma reserva de potência que dá ao motor uma capacidade de suportar melhor o funcionamento em condições desfavoráveis. O fator de serviço não deve ser confundido com a capacidade de sobrecarga momentânea, durante alguns minutos. Fator de serviço, 1, significa que o motor não foi projetado para funcionar continuamente, para ser uma potência nominal, ou seja, trata do motor sua capacidade de sobrecarga momentânea. Vamos ler de novo aqui, o fator de serviço 1 significa que o motor não foi projetado para funcionar continuamente acima de sua potência nominal, isso é, não muda a capacidade de sobrecargas momentâneas. Especificada, aqui ele afirma duas coisas. Ele indica que a carga permissível aplicada continuamente sobre o motor. No enunciado,
Aqui, suporte continua de 5% continuamente. E aqui diz, aplicada continuamente ao motor. E aqui embaixo que ela não foi projetada para funcionar continuamente acima da sua potência nominal. Meio Professor, eu também que, não entendi quando ele afirma assim, ó. O fator de serviço não deve ser confundido com a capacidade de sobrecarga momentânea durante alguns minutos. aqui nesse texto, Mais acima desse aqui, fator de serviço aí, o parágrafo acima, o fator de serviço não deve ser confundido com a capacidade de sobrecarga momentânea durante alguns minutos. assim, deixa eu procurar aqui. Fator de serviço não deve ser confundido com a capacidade de sobrecarga momentânea durante alguns minutos. O motor elétrico, aqui ele diz o seguinte, e além, a sobrecarga momentânea no motor elétrico é uma sobrecarga acima, chega 2 vezes, porque além de ter esse fator de serviço, ele foi projetado para trabalhar acima do que ele foi projetado, existe também a sobrecarga de 50%, 2 vezes mais, que ele vai ficar alguns minutos, que a gente chama de corrente térmica na contatora. E no motor, ele não vem na placa, mas ele vai trabalhar acima da capacidade dele, vamos colocar aqui 2 vezes mais durante alguns minutos, e durante aqueles minutos acima, ele tem um tempo ali de alguns minutos para que ele comece a aquecer e se deteriorar. Quem é que diz isso era um livro, na norma de especificação de motores, da ABNT. E ele pede para ele não se confundir, como que eu destaquei aqui, o fator de serviço não deve ser confundido com a capacidade de sobrecarga momentânea durante alguns minutos. Porque essa sobrecarga momentânea, ela geralmente é muito alta, né? 2 vezes, 3 vezes. E aí ele trabalha muito acima, aí ele tem que começar a aquecer mais que deveria durante alguns minutos. E aí, geralmente, essas sobrecargas, elas são bem rápidas. Tem a sobrecarga, depois ele abaixa. Eu vou fazer o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa questão, eu tenho uns contatos com o pessoal da VEG, eu tenho na minha lista de contatos, e vou mandar essa questão para eles. Porque aqui ele diz que pode trabalhar continuamente, depois diz que não foi projetado para trabalhar, e dá para entender que a questão, ela diz que trabalha continuamente, né? E aqui diz que não, mas aqui depois diz que em cima que sim, mas conforme a especificação. Então, eu vou mandar essa questão para a VEG, e aí eu vou permitir que eles analisem. Eles me respondem muito rápido, eles são bem tranquilos, eu já tenho um contato com eles, que eu faço serviço. De vez em quando eu preciso mandar preciso pedir que eles me mandem informações de algumas coisas que não são oferecidas no manual, e eles me mandam. E aí, eles vão analisar e vão me responder. E aí, dependendo do que eles me responderem, eu vou anular ou não a questão dessa questão, já que é uma questão importantíssima de leitura de motores. Tudo bem assim? Professor, mas eu acho que esse de não foi projetado só é para o fator de potência igual a 1. Os outros, eu acho que se aplica essa carga contínua. Uhum. Isso. Só que esse FS1 é fator de serviço, tá? Não é fator de potência, para não se confundir. Mas vou mandar assim mesmo, porque é um pessoal bem legal, quando eles me respondem, eles me mandam assim um texto macio, com todas as descrições normais. Certinho? Top. E professor, quando o senhor Então, for mandar o senhor copia a gente. tá bom, copio sim. E alguma outra questão que vocês ficaram com dúvida? Tanto nessa como na Professor, descrição, bem tranquilo? Oi. a lista que o senhor passou, ela está com data de entrega para quarta-feira, que é a lista que está como prova. Ela é só uma lista de estudo ou fazer ela vai valer alguma coisa? Enviar ela? A prova teórica, né? Aham. Não, a prova teórica, eu estou editando ela. Eu coloquei todas as questões de todos os exercícios lá. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou editar ela. Eu vou tirar a maioria, eu vou deixar só alguns. Então, ela está em elaboração ainda. Ah, Então, ela vai ser entendi, então. quarta-feira ainda. Então a gente não precisa fazer ela não, né?
Não, ainda não. Coloquei lá Tá bom. mesmo só para vocês se basearem em qual questão estudar. Geralmente a pessoa precisa ter uma base, né? Então a base é aquela lá. Certo, então. Certinho? E essas questões que a gente está discutindo agora provavelmente não vai cair. Talvez uma parecida, mas não ela. Certinho? Ok. Então, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não, professor, Não? era somente isso. Beleza. Como eu falei, a nossa vídeo não vai ser tão longa, porque eu preciso. O Senai me pediu algumas informações do curso de vocês, então, infelizmente, vai ter que ser esse horário que eu vou enviar. Mas vocês não vão ser prejudicados, que eu tenho a apresentação, que eu vou pegar ela aqui agora, e enviar para vocês, porque enviar na outra, eu vou enviar hoje essa apresentação. A nossa disciplina, ela se resume em acionamentos pneumáticos. O que é acionamentos pneumáticos? Eu vou trazer para vocês um vídeo de uma indústria, talvez ela tenha sido deletada do YouTube. E essa indústria, ela... Cadê? Deixa eu pegar aqui. E essa indústria, a gente consegue ver, assim, fisicamente, como que é uma indústria, ela trabalha. Existem muitos que são bem manuais e outras são bem mais automáticas. Mas compreender as aplicações de simbologia pneumática é importantíssimo, porque a gente aprende, por exemplo, a simbologia que é aplicado num processo semiautomático e é a mesma coisa que a gente faz a manutenção em um caminhão MUC. Os símbolos são o mesmo, só muda a aplicação ali de um está usando óleo, outro está usando ar. Então, o que a gente explica aqui na pneumática, a gente vai utilizar a mesma simbologia, algumas técnicas similares para a hidráulica, que ela vai ser dividida em duas partes, tá? Aqui na última vídeo, eu tinha parado, deixa eu pegar aqui, logo no início. Teve uma falha de comunicação, ou de áudio. Agora eu vou explicar aqui sobre os compressores. Beleza. Esse compressor, o símbolo dele, muito atento ao símbolo, tá, gente? Porque o compressor, ele tem vários modelos. E eu vou fazer uma atividade com vocês de compressores na próxima aula. E essa atividade vai ter interação com vocês, tá? Ao vivo, valendo nota. Então, quem não participar vai ficar sem nota. Então, esse compressor, eu vou deixar para a próxima aula, uma atividade só sobre compressores. Então, o que o compressor faz? Ele só tem um objetivo, ele vai enviar ar. Eu vou pegar uma imagem aqui no YouTube, na internet, vou digitar a palavra compressor. Quando a gente fala a palavra compressor, a gente imagina aquele componente grande, barulhento. Realmente, ele é. Só que o compressor, quando a gente coloca, quando a gente pergunta qual é o componente que é o compressor, é só aquele cabeçote dele. Ou seja, se eu pegar essa imagem aqui, o compressor, ele é somente isso aqui, ó. Isso é o compressor. Aqui tem o motor elétrico, e esse motor elétrico, ele não faz parte do compressor. O compressor é somente esse componente aqui, ó. É somente esse componente aqui. Esse aqui é o motor elétrico monofásico. Esse aqui é o reservatório, que vai armazenar o ar. E esse aqui é o manômetro. E o pressostato junto. O manômetro é esse aqui é o pressostato que vai ligar e desligar. Então, o compressor é esse modelo aqui. Esse compressor aqui, ele é um compressor de pistão, que a maioria, quando você coloca na internet, compressor, a maioria só vai aparecer desses modelos. Esse compressor aqui que a gente compra, alguns deles não tem reservatório, como vocês podem ver aqui. De ar portátil, ele manda ar direto, ele não acumula, precisa ficar ligado ali na tomada. Se você desliga ele não manda ar. Muito utilizado aí para fazer pequenas pinturas, fazer
manutenções residentes, por exemplo, se você quiser desentupir aí uma tubulação, a melhor maneira é o compressor. Você coloca lá uma mangueira e já era. Na aplicação industrial, a gente usa ele para fazer trabalho sequenciais. Deixa eu verificar quem está solicitando participação aqui. Álvaro Kondak. Então, voltando aos compressores. Na próxima aula, o compressor, a maioria deles são de pistão. Então, você tem um pistão aqui que, igual o pistão de moto, de carro, ele sobe e desce. Ou seja, quando ele sobe, ele tem uma admissão. Essa admissão aqui, ele vai entrar ar. Quando ele entra ar, ele fecha essa válvula, ou seja, aqui está cheio de ar. Quando ele entra ar, ele vai fechar uma espécie de válvula e vai ter a descarga desse ar. E desse ar nós vamos utilizar no reservatório. Existem reservatórios que são fixos no próprio compressor, fica ali embaixo, como que eu mostrei para vocês. Existem reservatórios que são separados. O que a gente vai encontrar na indústria são separados, são aqueles reservatórios gigantes, como que vem mostrando aqui, ó. Esse aqui é um reservatório bem grande que a gente consegue encontrar. Ele parece uma espécie de botijão de gás gigante, que é esse aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. Ele parece uma espécie de botijão de gás gigante, mas lá ele acumula ar. E bem aqui, ele tem uma espécie de resfriador. Existem vários modelos de resfriadores. Esse resfriador aqui, ele é um resfriador de papel. E alguns resfriadores, existem resfriadores de ar gelado. Por que resfriador? Porque quando você vai comprimir o ar, existe uma diferença de temperatura, como é que eu tinha explicado. Quando você comprime ele, ele aquece. Quando ele aquece, ele tem uma condensação ali daquele oxigênio e ele se transforma em água. E é muita água, gente. Pensa num bicho que acumula água. Se você pega um compressor, como que eu estava mostrando aqui, ó, esses compressores aqui, eles, aqui embaixo dele não vem mostrando, mas bem aqui embaixo dele tem uma espécie de apito, uma válvula que você abre ela. Aí ela vai jogar água. Mas quando você abre ela, se ela não tiver muita água, ela joga uma pressão muito forte e aí você assusta. E pensa no camarada que assusta peão, é esse aqui. Quando ele liga, uma barulheira do inferno. Quando ele vaza, ele só sai muito barulho. E o que mais ele faz muito barulho? E quando a mangueira estoura. No Senai, vocês vão fazer essa prática com certeza comigo, quando voltar. A gente eu faço uma demonstração de cuidados com o uso de ar, porque a gente não pode pegar a mangueira e ficar jogando a mesma que ar gostoso. Não, porque o ar, ele é utilizado para cortar vidro, ele é utilizado até para cortar alguns metais. Então, se o ar em alta pressão, ele pode cortar vidro, ele pode cortar metal, muito menos ele vai cortar você. Então, nunca a gente pode usar o compressor para secar. Estou com calor aqui, vou secar. Geralmente, no caminhão, né, que já dirigiu de caminhão, lá tem uma mangueira de ar. A pessoa faz a limpeza e depois joga em si mesmo para se refrescar. Só que isso não pode acontecer, gente. Por dois motivos. Primeiro motivo, para a sua segurança. Imagina ali você está secando e sai uma partícula de ferro e vai no seu olho. É normal, você tem metal ali trabalhando e pode ter sujeira na tubulação. E o segundo motivo é consumo de energia elétrica. Aquele ar que você está desperdiçando é nada mais que energia elétrica jogada fora. Então, o ar ele não pode ser jogado fora porque é energia elétrica. Então, se um dia vocês trabalharem numa indústria e vocês veem um funcionário lá todo dia se refrescando, você tem que chamar a atenção dele. Não pode, porque aquilo ali é energia elétrica. E a gente calcula isso. Eu mesmo faço o cálculo desse compressor e digo quanto vale um metro cúbico de ar. E através desse metro cúbico a gente faz uma comparação, ele fica lá 1 minuto por dia se refrescando e isso dá lá no mês, dá mais ou menos uns R$150, R$200, então é dinheiro jogado fora.
Então, a gente não pode fazer isso, tá? Se um dia vocês verem o compressor lá, uma pessoa fazendo isso, chame a atenção, tá? Porque peão de trabalho só faz besteira, gente. Só faz besteira. Vocês que estão em Energisa, não sei se já acompanhou alguma pessoa de ponta, tem gente que só faz besteira. Então, Oi, pode falar. Uma pergunta quanto a essa relação da que você falou. O resfriamento do ar é para admissão, compressão, ou é para resfriar o sistema em si? É para resfriar o ar. Porque aqui, deixa eu ver se tem um completo. Uma unidade completa aqui, ó. Vou tentar riscar aqui. Cadê a caneta? Tá aqui. Aqui, ó, o ar ele tá entrando, né? Aí ele tá comprimindo. Aqui não tem nenhum compressor, né? Perdão, aqui não tem nenhum reservatório, ele tá comprimindo. Aí quando ele comprime, ele vai para cá, ó. Aí esse componente aqui, ele vai separar a água do ar. E aqui ele vai acumular, vai armazenar. Depois que ele armazena, ele sai daqui e passa por um resfriador. Aí esse resfriador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele ar que está um pouco quente e vai... esse modelo de resfriador, ele vai gelar o ar, vai tirar o calor dele e vai transformar ele bem geladinho. Porque quando você tira o calor dele através dessa refrigeração, você separa ali a água do ar e você consegue trabalhar com ar mais seco. É muito importante a gente fazer esse processo de separação da água do ar, porque em alguns ambientes você trabalha com alimentos. Imagina você ter um frigorífico de aves e lá, sem querer, cai um pingo de ar lá no frango ou em algum animal que está sendo abatido. E aquela pessoa comeu e passou mal. Então, em alguns setores, são muito rigorosos esse tratamento do ar, porque o ar, no final, quando ele está trabalhando, ele está sendo despejado ali naquele ambiente. Então, aquele ar ele precisa ser bem puro, bem limpo. Então, esse secador, existe vários modelos de secador, esse aqui é um secador refrigerado. É como se fosse uma geladeira ali, você liga ele fica trabalhando e ele vai secar o ar. Ele chega ali a temperaturas negativas, -8, -6, 0 graus, dependendo do modelo, do fluxo de ar que você tem, você aumenta a temperatura. A gente não precisa entrar nesses detalhes, a gente só precisa saber que tem um resfriador. Porque uma empresa, quando você compra ele já sabe esses detalhes, ele vai lá e configura para você. Mas, se um dia precisar configurar, a gente pega o manual dele e ele vai lá e vem lá explicando. Para a gente não entrar em muitos detalhes de algo que talvez a gente não veja lá. Certinho? Resfriador. Tirei sua dúvida? Sim, professor. Ok. Então, esse acumulador, ou esse reservatório, ou esse resfriador aqui, ele é um resfriador, bem aqui tem umas paletas que vai fazer essa troca de calor. Esse modelo aqui é o modelo, eu fiz ao contrário, né? O ar, ele tá saindo para lá, não entrando. Ele tá saindo do reservatório. E esse reservatório aqui, alguns chamam de balão, algumas pessoas chamam de reservatório, alguns chamam de... Eu não lembro o terceiro nome, né? Existe muito apelido na área elétrica, gente. Gente, cara, não sei quem acompanha aí o pessoal que trabalha em campo, mas eles colocam nome, apelido, alguns equipamentos que a gente aprende tecnicamente e depois é um outro nome. Lá na frente a gente vai ter a disciplina de CEP, Sistema Elétrico de Potência, não sei se vai ser eu, tem um esticador de cabo, né? Ele vai prender o cabo ali e estica ele. Algumas pessoas chamam ele de sapo, porque a perna dele se parece com uma perna de sapo. E aí, no treinamento, né, lá em Mato Grosso que eu estava fazendo, aí a pessoa falou, não, pega ali o sapo. É o sapo, que diabo é sapo? Não, sapo é esse aqui, ó. Esse aqui é o esticador de rede. Esticador de rede é sapo. Ou seja, algumas pessoas acabam apelidando o nome. É sempre bom a gente conhecer um pouco de cada, mas principalmente a gente aprender o nome técnico. Porque se você, por exemplo, colocar sapo,
na internet, talvez não apareça, né? Sapo lá de cabo, talvez não vai aparecer o nome. Se um dia você for precisar fazer uma cotação, por exemplo, de um material, tem que saber o nome técnico. Senão você vai perder licitação de um material muito importante por não saber o nome técnico. E nós, como técnicos, temos que saber o nome técnico. Então, esse reservatório, ou pulmão, lembrei o nome, pulmão, ou balão, é esse camarada aí que vai acumular. Ele é grande, dá medo, porque ele acumula ali muita ar, muita pressão, certo? E ele tem aqui um manômetro, aqui no cantinho, que vai medir a pressão. Aqui tem a saída de ar, a entrada de ar do outro lado. Aqui tem a válvula de segurança. Se um dia essa válvula de segurança abrir, é porque a coisa foi feia. É porque deu alguma coisa muito feia ali. Essa válvula de segurança é igual o botijão de gás que nós temos em casa. O botijão de gás, ele não vai explodir em casa, né? Ele, pum, vai explodir. Se você coloca o botijão de gás a uma temperatura bem elevada, o que ele vai fazer? Ele tem uma válvula ali do lado dele, que ele vai abrir, e todo aquele gás vai sair de uma vez. É assim que o botijão de gás trabalha. É a mesma coisa com um reservatório de ar comprimido. Se você coloca muita pressão nele, ele vai abrir a válvula de segurança e ele vai soltar todo aquele ar de uma vez. Lá no cenário, sim, pode falar. Uma coisa sobre isso daí, tipo assim, é a pressão, a temperatura que afeta sobre isso, e tipo assim, não tem nenhum dispositivo de proteção anterior ou sucessor a isso, para que não aconteça nenhum problema na indústria ou no equipamento? Sim, o problema é pressão. Se você coloca lá uma pressão maior do que ele suporta, ele vai abrir. Então, na placa dele, eu vou abrir aqui umas fotos de uma consultoria que eu fiz e vou mostrar ele para vocês. Deixa eu pegar aqui. Pessoal. Deixa eu procurar aqui. Não, deve estar aqui. Indústria mais eficiente. Não, está aqui. Indústria. Tem uma pasta chamada Indústria mais eficiente. Cadê essa pasta? Cadê essa pasta? Cadê? Eu não estou achando uma pasta que eu tenho aqui só de fotos. E eu vou mostrar para vocês uma foto do que eu tenho dele, né? E aí, professor, Oi, pode falar. esse dispositivo de proteção que o senhor falou que ele libera a pressão, né, para Aham. ter o risco de explodir, eu queria saber se esse ar ele oferece algum risco, mesmo quando faz a liberação da pressão, se ele oferece algum risco ou se é totalmente seguro. É totalmente seguro desde que as pessoas colocam lá os componentes de segurança. Vamos lá na apresentação. Porque eu falei que esse camarada aqui ele não explode, né? Ele só vai liberar o ar. Quando a gente trabalha com pressão numa indústria, existem os componentes básicos, que é compressor, reservatório e secador, que são esses componentes aqui. Cadê a caneta? Está aqui. O maior problema de risco que pode acontecer é esse camarada aqui, que é o reservatório. Aí, o que o pessoal faz? Existem ensaios, antes de ele ser montado, eles fazem uns ensaios de teste de pressão máxima. Eles têm um nome específico, não lembro agora. O que eles fazem? Eles colocam a pressão nesse reservatório, e eles vão medir ali em todos os pontos aonde está tendo maior resistência. Não sei como que eles fazem isso, mas eles vão medir ali se ele vai suportar aquela pressão acima do normal. Essa foto que eu estou querendo mostrar para vocês. E aí, se ele vai trabalhar acima do normal sem liberar aquela válvula de escape, ele está aprovado. Aí eles fazem toda a montagem lá do reservatório e começam a trabalhar.
Mas vamos supor que esse tem uma unidade de ar comprimido lá que tenha 20 anos, né? Qual é o maior risco que pode acontecer aqui? O maior risco que pode acontecer deixa eu verificar aqui, o maior risco que pode acontecer para a pessoa é o reservatório mesmo. Porque nesse reservatório ele tem lá o válvula de escape, e essa válvula de escape ela tem uma duração lá de tanto tempo. E quando ela fica velha, o que ela faz? Ela vai liberar o ar com menos pressão. Então, ela nunca vai liberar o ar com mais pressão. Então, ela vai abrir a válvula de escape quando chega uma pressão muito próxima daquela normal. Tinha um compressor lá no Senai, um amarelinho, que a gente colocava ele lá no Senai, lá nas bancadas, aí a gente colocava ele para trabalhar. E, às vezes, a válvula de escape dele abria, mas pensa no barulho que o bicho fazia. As pessoas que se assustam fácil davam um pulo que a gente achava engraçado depois, porque é um barulho muito grande que ele faz. E o bicho era pequenininho, se era pequenininho, imagina um grandão desse, o barulho é bem maior. Eu nunca vi ele tendo um escape desse, não quero nem ver, mas ele vai trazer essa segurança de, se ele estiver bem velho, essa válvula de escape, ele vai abrir antes mesmo de atingir a pressão máxima. Como que eu já vi uma unidade dessa de 10 anos já e funcionava perfeitamente. Achou? Ok. Agora, deixa eu abrir aqui. Não, nessa parte, acho que é essa aqui. Não, acho que eu deletei essa parte sem querer. Então, vamos continuar aqui. Eu parei aqui no reservatório. E aqui, esse aqui são os filtros, filtro de ar. Para que serve o filtro? Já vim falando, ele vai tirar impurezas do ar. Só que existem impurezas, por exemplo, existem impurezas, como eu vim falando aqui, aqui não vem falando, mas existem impurezas de partículas, que não pode ser levado lá para o final, água, e algumas partículas como óleo. A gente coloca óleo na tubulação para que ela não fique ressecada. Então, existem alguns filtros específicos. E o símbolo do filtro, observe bem, o símbolo do filtro é esse aqui, ó. Ele é um triângulo. E esse espécie de triângulo aqui, ó, ele vai se dividir em dois, porque ele vai simbolizar uma divisão. Quando ele se dividir, ele se une novamente com ar já puro. Então, esse secador é um secador industrial bem grande, existem secadores bem menores. Aqui, por exemplo, ele vem mostrando aqui os tipos de contaminantes: óleo, água e sólido. Por exemplo, a tubulação, muitas delas são de metal. Como vocês podem ver, o metal ele corrói. Eles utilizam aquele aço galvanizado, que por fora ele é bonitinho, todo metalizado, a gente utiliza muito na elétrica, mas por dentro ele se enferruja todinho. Então, esse enferrugem, ele acaba se misturando ali com a tubulação, e quando vai funcionar um equipamento, que é pneumático, ele acaba soltando essas partículas. Geralmente, ela vai mais entupir do que soltar no meio ambiente. E aí, o que acontece? A máquina, ela trava ali, ela não começa a trabalhar, e a gente precisa abrir ali a válvula, fazer uma limpeza. Os caras da manutenção apanham muito nisso aí. Então, é melhor fazer um negócio bem bonitinho para minimizar as paradas da indústria, porque os caras têm indústria aí, gente, que só trabalha com manutenção. Parou aqui, não, vamos limpar. Aí, para de novo, vamos limpar. Para de novo, vamos consertar. Correto é fazer boa instalação. E o que a gente mais vê aí é esse método de instalação. Então, vocês, para fazer a diferença. Trazer essas soluções nessas indústrias, para que não fique tendo essas paradas. Porque se uma indústria tem muitas paradas, o custo final do produto dele é bem maior, ele tem gastos maiores, e isso é muito ruim.
né? Aqui a gente tem uma espécie de secador de ar. Aqui ela entra o ar úmido, aqui tem um pré-resfriador. Esse pré-resfriador, ele entra aqui e tem uma espécie de dreno. Deixa eu pegar aqui a caneta. Ele tem um dreno. Aí esse dreno, o que ele vai fazer? Ele vai sair água. Então, você consegue ver ali a água literalmente saindo. E ele sai aqui o ar mais seco. E aqui tem uma unidade de compressão e tem uma refrigeração bem aqui, ó, tem um ventilador, vai ficar uma espécie de refrigerando essa tubulação. E ela entra o ar úmido e sai o ar seco. E bem aqui nesse secador fica aqui as partículas desse canto, ou seja, o ar um pouco úmido. E bem aqui embaixo desse secador tem a drenagem de água. E de tempo em tempo é necessário abrir a drenagem para tirar essa água. Existem drenagens automáticas. Existe drenagem automática por nível. Não sei se vocês fizeram aquela prática com a Ademir, aquela prática, deixa eu lembrar, com a boia, superior e inferior. A boia liga e desliga a água, né? Muito parecido. A gente coloca uma boia e quando está cheia de água, ela abre uma tubulação, igual na caixa d'água que alguns de vocês devem ter em casa. Quando vem a água da CAERD, ela enche, desliga sozinho ali, uma boia. Quando está seca, enche a caixa d'água de novo. Então, a gente utiliza esse mesmo sistema aqui. Quando tem muita água aqui embaixo, porque o ar secou, ele vai abrir e desligar. Existe dreno automático temporizado. Esses camaradas aqui assustam a gente, porque eles, daqui a pouco, um barulho do inferno, e a gente dá um pulo a 5 metros de distância quando a gente leva um susto. De vez em quando o camarada, quando eu entro numa sala de máquinas, eu já fico preparado, eu já coloco aqui meu protetor auricular, já fico preparado para esse dreno desgramado me assustar. Porque quem não está acostumado, nunca mais quer entrar na sala de máquinas. Que bicho assusta mesmo. Porque esse dreno automático, você temporiza lá, a cada 5 minutos, a cada 10 minutos ele vai abrir. Aí desliga. Daqui a pouco, 10 minutos de novo, ele... E quanto maior pressão, maior o barulho ele faz, né? Não é muito recomendado utilizar esse dreno, porque ele vai desperdiçar ar. Porque às vezes ele vai jogar ar sem ter água, né? Então, o recomendado é colocar esse de boia. Eu digo isso para não desperdiçar, porque pensa no camarada que gasta energia é compressor, gente. Não é à toa que um dos maiores consumidores de energia elétrica na nossa residência é o ar-condicionado. O que o ar-condicionado é? É um compressor. Ele vai comprimir o ar e ele, quando comprimir o ar, ele vai transformar o ar gelado. Então, o compressor, ele gasta muita energia. Mesmo. Por isso que em alguns sistemas, quando a gente elabora ele, a gente sempre dá mais preferência para motores, trabalhar como se fosse pneumática, porque se você utiliza pneumática, você gasta mais. Mas aí, por que utilizar pneumática se gasta mais? Porque tem unidades que você trabalha muito mais rápido com pneumática em vez de que hidráulica. Eu vou abrir aqui uma outra apresentação que fala sobre isso. Quem é que vale a pena? Quem é que não vale? Eu tenho 2 apresentações que falam sobre isso. Aqui nessa apresentação da Festo, que eu utilizo bem pouquinho ela logo nas primeiras páginas, ela mostra isso. Quem é que vale a pena e quem é que não vale. Festo, para quem não sabe, é uma marca alemã, já diz tudo, alemão, qualidade. E aqui ela traz as diferenças entre pneumática, mecânica e elétrica. Nós saímos dessa disciplina aqui, ó. Nós saímos da unidade de elétrica e controle. Nós estamos nessa área aqui agora. Ou seja, a pneumática, ela traz muita velocidade, algo que a elétrica não traz. Traz mais baixa. Ela não tem tanta precisão e ela não tem tanta força. Mas essa velocidade aqui, gente, a gente consegue produzir. Imagina você produz um equipamento em 10.000 por hora, 5.000 unidades por hora, porque ele traz muita velocidade. Muita mesmo. E a hidráulica,
que a gente vai explicar depois, ela traz baixa velocidade, ela é lesa, fica lesando, mas ela traz uma ótima força e tem boa precisão. Ou seja, essa força que a gente segura a comporta das águas da usina, a gente consegue prensar o material, a gente consegue erguer o material, por exemplo. Então, um caminhão-moque, por exemplo, o caminhão-moque, ele utiliza a força hidráulica, né? A mecânica, que é a de motores elétricos, ela tem boa força, ótima precisão e ótimas velocidades, mas ela não é tão rápida igual a pneumática. Não é tão rápida igual a pneumática. Vamos para outra apresentação. Vamos voltar para nós estávamos aqui. Preparação do ar comprimido. Agora, vamos falar aqui um pouco sobre rede de distribuição. O que é essa rede de distribuição? É a tubulação. Aqui a Parker, como vocês podem ver, aqui existem duas marcas, a Parker e a Festo. Essa apresentação é uma apresentação de um treinamento que eu recebi deles, eles me deram essa apresentação. E eu vou repassar para vocês, igual da velha. E aí a tubulação, ela tem várias regras, prevenção de drenagem do ar condensado. A cada tantos metros a gente coloca um dreno, esses drenos eles vão soltar água durante o trajeto, quando você não tem um secador lá na ponta. Esses purgadores aqui, eles vão separar a água do ar. Então, tem uma distância aqui entre eles. E tem aqui a unidade de condicionamento, que é a utilização. Existem aqui algumas conexões instantâneas. Essas conexões, elas são parecidas com as conexões elétricas que vocês fizeram lá com a Denina, aquele laboratório, de encaixe, né? Muito parecido. A diferença é que ela é rosqueada. Você rosqueia e tem conexões instantâneas, que a gente utiliza no laboratório. Vamos lá. E vou mostrar aqui, eu vou encerrar nesse componente aqui, o lubrefio. Esse lubrefio aqui, existe vários modelos, que é a unidade de condicionamento de ar. Decore esse nome. Lubrefio, todo mundo chama ele de lubrefio. Por que lubrefio? Porque é o nome apelidado aí, mas acabou se tornando um nome técnico. Eu acredito que seja uma marca, lubrefio. Mas esse lubrefio aqui, o que ele vai fazer? Ele vai... quatro coisinhas aqui. Ele vai secar o ar, tá aqui o secador. Ele vai separar a água, vai regular a pressão e ele vai visualizar a pressão, ou seja, esse manômetro aqui, ó, esse símbolo aqui, ó, esse manômetro. Esse aqui de cima, e esse aqui é o de óleo. Por que óleo? Pensa no camarada que dá problema é mangueira, gente. Mangueira de ar. Porque a mangueira de ar, ela fica seca e ela, literalmente, ela estoura. Eu já vi mangueira estourando e é uma barulheira desgramada. É um vazamento de ar e a mangueira fica se batendo assim, ó. Até a gente conseguir pegar nessa mangueira, a gente levou mais 10 lapadas. A gente fica meio roxo na hora. Porque essa mangueira, ela fica seca, né? Porque ela tem água. É normal ter água, mas normal até um certo ponto, né? Geralmente não é para ter água. Ela tem água ali na tubulação, aí aquela água, o que acontece? Ela vai evaporar, vai secar, e aquela umidade, ela seca a mangueira, uma mangueira azulzinha, e essa mangueira, ela acaba literalmente estourando, vazando, ela racha, e quando você liga o compressor, começa um vazamento de ar desgramado ali em todos os pontos. A gente fica só ouvindo. O barulho de ar, gente, esse não é para ser comum, mas é o que é mais comum em uma máquina industrial. Por quê? Porque a gente vê muitas máquinas funcionando ali, a gente não sabe quem é o vazamento. E tem vazamento de qualquer lado. Por isso que é uma desvantagem utilizar comprimido, que sempre tem vazamento. E aí esse lubrefio, qual é a função dele? Ele vai secar o ar, vai secar de novo. Não já secou lá no início? Sim. Porque
porque durante o transporte acaba acontecendo essa diferença de temperatura, e aí ele te entrega o ar de novo úmido, só um pouquinho. Mas aí a gente tira essa umidade de novo, aqui, ó. Cadê? A gente tira a umidade dele aqui, esse componente. E esse aqui é o de óleo, que é para lubrificar as mangueiras, para evitar que elas se estourem. Então, se um dia vocês forem contratados em ser supervisor de manutenção de alguma indústria, e vocês um dia identificarem uma máquina lá que sempre dá vazamento na tubulação, vocês podem comprar esse componente aqui, ó, que ele vai lubrificar a tubulação. Mas eu vi uma máquina dessa, deixa eu me lembrar, essa máquina, ela enchia a garrafa de água de 200 ml, de uma fabricante de água mineral. Na hora que o cara ligava essa máquina, que ela fazia o seguinte, ela pegava o refilzinho e abria a garrafa de 200 ml, 200, 1 litro, 500 ml. E aí, quando eu ligava essa máquina, era uma chiadeira desgramada. Aí, o que foi que eu fiz? Eu abri a máquina e tinha vazamento tudo qualquer lado lá. Aí, o que eles faziam lá? Eles aumentavam a quantidade de pressão para que compensasse o vazamento lá. É algo assim absurdo, gente. Chão de fábrica, a gente, às vezes, dependendo, a gente acaba aprendendo uma maneira correta e na prática ali o pessoal faz tudo que é errado, dependendo da indústria, né? Tem indústria que faz tudo certinho, como a Santo Antônio, ou se o João quiser me corrigir aí, estiver online. Então... É isso aí mesmo, professor. É isso aí, né? Não vai falar mal da Santo Antônio não, né? Senão não vou te contratar de novo. Ai, ai, ai. Beleza. Continuando, então, esse lubrefio aqui, ele tem aqui esse dreno de água, o símbolo dele, tem um dreno manual, dreno automático, a gente abre com a mão aqui. Existe o filtro de ar, que ele vai tirar o ar, ou seja, a tubulação ali, e tem alguns elementos que minimiza aí essa partícula de água. Agora, eu vou mostrar para vocês, no programa, o fluido assim, como que é esse componente aqui, como que a gente utiliza ele. O Fluid Sim é o programa oficial que nós vamos utilizar na nossa disciplina, em alguma parte da disciplina, lá na metade para o final. E aqui, ele tem o lubrefio, aqui, mas ele tem outro símbolo dele, ó. Esse símbolo aqui, ó, separado. Ou seja, esse aqui é o compressor. O símbolo dele é ponto de distribuição de ar, o símbolo dele. A gente coloca aqui. Ou seja, quando a gente pega esse símbolo, quando a gente olha ele, é esse símbolo aqui, ó. Aqui em cima, se vocês observarem, é onde que a gente vai fazer a regulagem do ar. Perdão, a regulagem da pressão. Quando a gente fica girando isso aqui, ó, gira para a esquerda ou para a direita, ele vai controlar essa pressão. Essa pressão é que é necessária na máquina, né? Porque tem máquina que precisa de 5 bar, de 3 bar, de 12 bar. E aí essa pressão a gente utiliza nela. E essa aqui ela é separada, ou seja, esse componente aqui, ó, esse triângulozinho, que é o secador que eu falei para vocês. Ele vai secar o ar e vai separar as partículas, ou seja, aqui nesse copo, que ele é rosqueável, a gente consegue tirar ele, ele fica cheio de água, então a gente consegue ver o nível da água dele aqui, ó. Quando ele está cheio, aí você precisa abrir manualmente aqui embaixo para ele sair a água. Esse componente. Esse símbolo aqui. E o manômetro, esse manômetro aqui, é o que a gente vai visualizar a pressão. Então, todo esse componente aqui faz parte do lubrefio ou unidade de conservação de ar, ou de condicionamento de ar. E, por último, a válvula de regulação de pressão, que é essa aqui, ó. Ou seja, ele vai regular a pressão. E essa pressão como eu falei, a gente vai regular a pressão dependendo da máquina.
Então, o Lubrifil já está entregue. Só para a gente fazer uma simulação, eu vou colocar aqui um cilindro, eu vou explicar mais na frente, e um botãozinho aqui para simbolizar o acionamento. Professor, Sim, então, deixa eu te perguntar, sei que não está nessa parte daí da simulação, sobre a passagem de ar comprimido. Muitas das vezes dessas tubulações são tubulações de ferro, não é? Ela pode haver alguma oxidação na parte do caminho desse ar comprimido? sempre Sempre, né? acontece. Sempre. Aí, E aí, sim. e o que a gente faz? A gente coloca esse lubrifio aqui de partículas. Deixa eu ver, na apresentação ele tem uma lá, deixa eu voltar lá na apresentação. Tá aqui. A apresentação tem a de partícula. Ah, cadê? Esse aqui, ó. Esse aqui é de partícula. Ele entra o ar, aí ele vai segurar as partículas aqui nele e vai sair o ar, só o ar puro, né? E volta novamente. Aí regula a pressão, entra aqui o óleo e sai o ar mais um pouco de óleo para lubrificar as mangueiras. E aí essas tubulações de ferro, a gente consegue, é sempre bom trocar elas quando ela acaba prejudicando muitas paradas nas máquinas. Existe tubulação da Parker e de outras marcas que não são tubulação de ferro, são de plástico, que são mais recomendados. Que ela não precisa fazer rosca, porque pensa um trabalheiro fazer essa tubulação. Precisa fazer rosca manualmente. E essas tubulações mais recentes, elas só encaixam. Você corta a tubulação e encaixa. Parecido com a que vocês fizeram lá no Senai. Você corta a tubulação e encaixa. Já era. É um pouco mais caro, mas esses especialistas, eles dizem que é mais caro, mas ela te traz um retorno muito melhor. Ele tem um consultor de vendas que eu conversei com ele no particular, ele me deu um catálogo mostrando esses gráficos aí. Mas tem muita gente que prefere ser no mais barato ali, mas é sempre bom fazer essa pesquisa de se esse mais barato vai ser mais caro depois ou não, porque a dor de cabeça que dá nesses enferrujos, nas máquinas industriais, é muito grande. E, às vezes, a gente acaba pegando essas buchas, né? Aparece uma oportunidade de trabalho, de ser técnico de supervisão de manutenção, alguma coisa assim do tipo, e a gente encontra esses problemas. Então, esses problemas podem ser solucionados nessas tubulações, nesses equipamentos, porque isso minimiza as paradas. Que cada parada, gente, é funcionário que não acaba trabalhando lá no setor de produção, produtos não entregues naquele dia que foram prometidos, é uma dor de cabeça desgramado. Aí, igual quem trabalha na energia sabe que a prioridade aí é manter os clientes conectados, e quando acontece uma falta de energia, o FIC de MIC, acaba sendo prejudicado. A maior prioridade deles é isso. E a maior prioridade da indústria é o quê? É ela funcionar. Então, para ela continuar funcionando, a gente precisa ter noção desses equipamentos que vão nos ajudar a manter eles funcionando, que são as boas tubulações, bons equipamentos de lubrificação, e isso minimiza muito a dor de cabeça, porque a nossa função não é só consertar, ficar consertando, ou ficar supervisionando esse pessoal que faz a manutenção, mas sim, a nossa função é ficar programando as manutenções. Quem trabalha na Energisa faz muito isso, né? Faz programações de manutenção, acompanha aquelas programações que foram feitas, e essas coisas têm que ser feitas na indústria também. Se você tem uma máquina lá que ela tem que trabalhar 200 horas e parar para manutenção, tem que cumprir isso, porque quando ela completar lá 300 horas, 400 horas, ela vai quebrar. Não vai ter peça na região e vai perder muito dinheiro, como aconteceu nessa consultoria que eu fiz. Quebrou lá uma peça lá, uma mola, pensa uma dor de cabeça que os caras perderam, gente. Ficaram uma semana e meia. Eu estimo que eles perderam ali no mínimo, acho que uns 60 mil reais, uns 80 mil reais, por besteira, gente. Manutenção. É manutenção. Parece ser pouco comparado à energia elétrica de quem está aí na área, mas uma indústria que lucra pouco ali é muito dinheiro.
80 mil reais. Então, manutenção é algo que a gente vai trabalhar mais na frente, não sei se vai ser eu, mas é algo que tem que ser visto com carinho, muito carinho mesmo. Existe manutenção prática, que é na disciplina de manutenção mesmo, que se chama manutenção predial industrial. Existe a gestão da manutenção, que são essas técnicas de manutenção que a gente explica. Ó, vamos cumprir essas horas, se não tem que ser estipulado de acordo com o motor, por exemplo, o motor a cada tantas horas tem que ser feito a troca do rolamento dele, e quando ele atinge lá 5 anos, por exemplo, ele precisa ser lubrificado, um verniz, fazer um ensaio com Megger, que é o megômetro, para verificar a resistência dele. E o João, com certeza, que deve estar ouvindo agora aí, deve ter feito isso. Eu não sei, João, se você fez isso, mas lá, cara, em tempo tem que verificar essas manutenções, porque, cara, é um problema quando o motor para. E é uma pressão desgramada de quem está na frente disso, que você não tem ideia. Então, é sempre bom trabalhar com um plano. E esse plano, você precisa seguir ele. E muitas vezes, quando você vai apresentar esse plano numa indústria, por exemplo, você trabalha numa indústria e ele não quer saber de comprar negócio de tubulação, quer saber de tubulação, está funcionando até hoje, então a gente tem que aprender as técnicas de convencer ele, aconteceu 2 paradas esse mês, essas paradas a gente perdeu 20 mil reais, então os materiais vai dar só 7 mil, então esses 7 mil de materiais vai economizar muito nos próximos meses, então a gente precisa ter esse jogo de cintura financeiro, porque os caras não querem comprar material, não querem modernizar, não querem fazer nada, tem indústria aí que não quer, então nós como técnica, a gente precisa aprender a falar tecnicamente e aprender a falar financeiramente também, porque essa parte financeira é o que interessa, os gerentes, os supervisores, porque você fala assim, vamos trocar a tubulação porque está parando as máquinas. Aí o supervisor vai falar, não, é só consertar a máquina quando soltar, né? Aí, aí fica falando, não, o professor falou que é bom trocar, não sei, não, que negócio, professor, está funcionando, vamos colocar para funcionar. Então, esses detalhes, a gente precisa ter esse jogo de cintura, e vocês aí, como técnicas, eletrotécnica, tenho certeza que vão fazer a diferença. Eu vou finalizar nessa parte da unidade de condicionamento de ar. Nas próximas aulas, a gente vai começar a aprender esses componentes aqui, que são os componentes fundamentais de circuitos pneumáticos, e a gente começa a fazer desenhos desses circuitos. E eu estou baixando aqui um programa sobre esses softwares, para a gente poder fazer a montagem. E como eu digo para vocês, gente, vocês talvez estejam se questionando, de novo, prática online, não sei o quê. Gente, eu aprendi muito, muito mais desenhando, montando, do que fisicamente. E na experiência que eu tive desses 10 anos, 80% das pessoas aprendem muito mais desenhando, montando ali no CAICIMA, montando no FluidSim, montando em alguns programas, do que na prática. Porque na prática, você tem um componente cru. E o componente cru, você coloca a tubulação crua. E às vezes não tem um símbolo ali. Quando você desenha ele no programa, você sabe que aquele componente ele vai fazer a retenção, você sabe que ele vai fazer a distribuição. E eu já fiz um teste com 2 turmas. Um teste 100% prática, com pouco desenho, e uma turma com mais desenho e menos prática. E o que mais rendeu foi essa segunda turma. Com mais desenho, não foi menos práticas, foram desenho e prática ao mesmo tempo. A gente desenhava e praticava. A outra, eu pratiquei mais com os desenhos prontos. E essa primeira turma, quando eu cheguei na última disciplina, eu passei a prova dizendo o seguinte, eu quero um circuito que funcione assim. Os caras levaram bomba que eu fiquei pensando, cara, eu sou um professor muito ruim, porque os alunos para reprovar desse jeito. Aí não, peraí, então eu vou fazer esse teste aqui. Quando eu fiz o segundo teste, os caras dificilmente erraram.
Por quê? Porque a gente precisa testar nossa lógica, a gente precisa pegar o que nós aprendemos e pôr em prática através de funcionamento teórico. Isso é importantíssimo. Por mais que vocês desejam ter a prática física, mas essa prática de software é importantíssima, gente. Ela vale muito mais do que a prática presencial. E pode ter certeza que essa prática presencial vai acontecer, gente. Pode ser na última disciplina que vocês voltem, mas se for comigo, vai acontecer. Certinho? Só que eu preciso que vocês continuem o curso, senão, se parar esse curso, vocês estão ferrados. Ferrado como assim? Ferrado porque se parar o curso, quando é que a gente vai voltar? A gente não sabe. Se piorar de novo a pandemia, vai lockdown de novo, vai esperar até quando? Vamos esperar voltar em fevereiro do ano que vem? Ficar 6 meses de curso sem ter aula? Então, é algo que tem que ser bem analisado, essa questão das aulas. Certinho? Eu vou encerrar essa videoconferência, vou publicar no WhatsApp essa apresentação e também vou publicar no e-mail de vocês agora essa apresentação. A próxima aula é a prova e, ao mesmo tempo, a nossa próxima aula. Como que a gente vai fazer isso? A prova, eu vou colocar para um horário específico, provavelmente eu vou colocar ou no início da manhã ou no final da tarde. Eu vou definir ainda. Ou até à noite. Vou colocar um horário bem específico para ser realizada a prova. Mas, próxima aula, vai ter... A prova, ela vai ser pouquinhas questões, no máximo 10 questões, umas 2 questões de cada disciplina, e essa vai ser a prova teórica. Vale 2 pontos, certo? Dá uma nota geral, mas esses 2 pontos pode ser que vocês nem precisem dele, ó. 4 pontos da prática do programa, mais 2 pontos da apresentação, então quem fez já tem 6. E o exercício, se vocês forem mais ou menos quem fez tudo, já está aprovado. Então, a pontuação da prova teórica, para quem já fez tudo, vai ser só ter uma boa pontuação para vocês. Certinho? Repetindo, 60% teórica e 40% é a prática do software. Dos 60%, 2 pontos foram da apresentação, que eu tinha falado, mais 2 pontos da prova teórica e os 2 pontos dos exercícios. Certinho? Alguma dúvida? Não? Alguém quer falar alguma coisa? De qualquer outra coisa? Quer falar mal de mim, alguma coisa? Pode, sou bem aberto. As aulas, professor. Oi? Quais vão ser os dias das nossas aulas? Segunda, quarta e sexta. No mesmo horário, né? Das 10 ao meio-dia? 10 ao meio-dia. Ok, obrigada. Certinho? Próxima aula vai ter uma atividade online com vocês, e eu preciso, quem participar vai ter a participação de uma pontuação. Nossa disciplina vai ser a mesma coisa, 40% prática, 60% teórica. Provavelmente não vai ter apresentação, mas na pontuação da apresentação vai ser essas atividades que eu vou fazer com vocês na hora. Certinho? Uma interação que eu vou ter com vocês. Então, quem participou vai ter pontos. Quem não participou vai ficar sem pontos. E se a pessoa não participar e tiver uma boa justificativa, aí eu faço uma exceção para essas pessoas. Mas tem que ser bem específico aí. Quebrei o pé, fiquei com coronavírus, alguma coisa assim do tipo. Certinho? Que é o que aconteceria nas aulas. Nas aulas a gente permite que o aluno faça uma avaliação se ele tem um atestado, alguma coisa que justifique. Certinho? Então, gente, eu vou encerrar essa videoconferência. Alguém gostaria de falar mais, alguma outra coisa? Não? Aquela questão, eu anulei ela. Essa questão aqui, vou colocar certo para todos, então, quem errou ela vai dar como certo, porque eu anulei ela, porque a questão, ela pede a corrente nominal, e a corrente nominal subtende-se essa primeira, mas ela considera a segunda, que é 4,6, certo? Mas essa questão, a correta é a letra E. E eu só tenho 10 pessoas que fizeram. Professor? Tem 10 pessoas que fizeram. Oi. E quem respondeu aquela prova que não é para responder?
Não tem problema. Eu vou publicar lá de novo quarta-feira. Certinho? Aí, já que a maioria de vocês está aqui, eu vou publicar ela, provavelmente, vou deixar ela aberto entre as 5 da tarde mais ou menos, até umas 10, 11 horas da noite. Tudo bem para vocês nesse horário? De quando, professor? Quarta-feira ou hoje? Quarta-feira. Ok. Quarta-feira. Alguém tem uma objeção? Não? Se tiver, mande no e-mail, e aí a gente conversa lá no e-mail. Então, eu desejo para vocês um excelente almoço. Tem lista de exercícios já que estou elaborando para essas questões, mas nas próximas aulas vai ser diferente. Não vai ser a aula expositiva e lista de exercícios. A aula vai ser diferente, tá? Então, um grande abraço para vocês. Aguardo vocês quarta-feira, às 10 horas da manhã. Se for churrasco, me chame, me passe o link aí no via SMS, que eu só passo aí e volto. Tchau para vocês. Até a quarta-feira.